Bem, boa tarde a todos. É, o meu nome é Joatan, eu sou aluno do Profilo no núcleo da UNB, em Brasília, e atualmente atuo como professor de História na rede pública, né? Há uns anos atrás eu estava como professor de Filosofia, mas atualmente eu atuo como professor de História na rede pública do Estado de Goiás. Bem, o tema da minha dissertação é agir comunicativo em Habermas e ação dialógica em Paulo Freire, ferramentas para pensar uma educação que se pretende democrática. Né? Eu escolhi esses dois teóricos, né, que são, sim, têm uma produção muito grande, né, e tem uma influência muito grande. O Habermas até hoje está vivo, né, e produzindo, e continua produzindo, sabe? O teólogo alemão, pertencente à segunda geração da escola de Frankfurt, e o Paulo Freire, ele, enfim, dispensa elogios, né? Então, o patrão da educação no Brasil e tem uma grande produção e uma grande influência na educação brasileira. Eu escolhi esses dois autores pelo fato de que eles falam sobre a questão do diálogo, né, que é fundamental para a democracia. Eu acredito que sem diálogo não há democracia, não é processo democrático. Então, isso pensando em democracia, é preciso também levar em consideração a questão do diálogo, que é peça fundamental, sine qua non para a democracia, para a, o, o, a, para a democracia e para o desenvolvimento da democracia, né? E aí eu inicio a minha apresentação com a pergunta, né, como agir comunicativamente e dialogicamente, tendo em vista a ausência de um pensamento filosófico crítico. Eu inicio com essa pergunta, olhando, né, ao olhar para um panorama nacional e também internacional, a gente percebe que, infelizmente, o discurso de ódio vem se recrudescendo nesses últimos anos, né, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, né, e o discurso de ódio é muito alimentado, reforçado pela, pelas fake news, né, pelas redes sociais que tendem, né, a criar núcleos, né, a criar bolhas, e nesse sentido as pessoas tendem a deixar de dialogar, porque elas vivem em seu mundinho, né, em sua bolha, eles não conseguem ver, por exemplo, o valor no contraditório, né? E aí surge essa pergunta, como agir comunicativamente, ideologicamente, tendo em vista a ausência de um pensamento filosófico crítico. Então, a gente precisa, mais do que nunca, né, cultivar um pensamento crítico que tende ao diálogo, sobretudo em nossas escolas, né, uma vez que as escolas, sobretudo escola pública, é um espelho, né, da sociedade no geral, né? O que a gente encontra dentro das escolas é o que geralmente a gente encontra fora delas, né? Às vezes que os nossos alunos, eles recebem informações em suas casas, em seus bairros, dos lugares onde eles estão inseridos. Então, eu acredito que falar sobre diálogo, né, é extremamente importante, sobretudo nas aulas de filosofia, né? E a gente precisa preparar os nossos alunos para que eles possam pensar em democracia, para que eles possam é, buscar agir democraticamente, né? E aí a gente precisa cultivar o diálogo, uma vez que sem diálogo não há democracia, né? E aí a gente pode usar como referência, né, a questão da teoria, né? A teoria do agir comunicativo de Jung Habermas, né? E aí o Jung Habermas, ele desenvolve essa teoria da ação comunicativa, e a ação comunicativa, o Habermas faz um paralelo da ação comunicativa com a razão instrumental. São dois tipos de racionalidade que Habermas fala em sua obra, né, que contém 2 volumes, e ele fala sobre isso, faz uma crítica à razão instrumental,
Ele não dispensa, né? Habermas, por exemplo, não deixa de ver valor na razão instrumental, para ele tem um certo valor dentro de uma esfera, né? Na burocracia é importante a razão instrumental, mas assim na vida pública, né? Essa razão instrumental ela objetifica as pessoas, né? Então, a razão instrumental tem a sua validade em seu devido espaço, né? Sobretudo no espaço da burocracia estatal, mas ela não pode, por exemplo, invadir o espaço público, né? No espaço público é importante que se cultive a razão comunicativa, né? E aí, a razão comunicativa, ela busca entendimento, ela busca o consenso, né? Essa palavra é muito utilizada pelo Habermas em sua obra, mas eu procuro trocar consenso por entendimento, né? Uma vez que o entendimento é importante cultivar essa ideia de entendimento, porque às vezes a gente está dentro de uma discussão, e às vezes a gente pode até não discordar com o ponto de vista da outra pessoa, mas é importante que no final a gente chegue no entendimento, mesmo que a gente não chegue em um consenso de ideias, né? Porque às vezes o consenso dá essa ideia de unificação das ideias. Agora, o entendimento, ao meu ver, é diferente, né? E mesmo que em uma discussão a gente não chegue a... que a gente não pense ou passe a passar pensar como outro, o importante é que a gente entenda, né, o ponto de vista do outro. E aí, nesse sentido, é importante também, mais do que tudo, a gente vê valor no contraditório, né? Eu vejo que nós como sociedade, no geral, temos, não vou dizer nem que estamos perdendo, né? Se é que a gente já ganhou ou que a gente teve nesse estado, nessa situação de ver valor no contraditório, de ver beleza no contraditório, mas a percepção é que eu tenho de que, nesses últimos anos, a, as pessoas têm deixado, né, ou têm tido uma dificuldade muito grande de ver valor no contraditório, né, quando a gente vai falar de uma gama de assuntos como política, religião, e pensamento filosófico, mas, sobretudo, a gente pode citar a política, né, é um assunto que está bastante em voga e é justamente na política que os nervos, né, mais se acirram, né? Então a gente, como sociedade no geral, tem tido essa dificuldade de ver valor no contraditório, né? E a gente precisa ter isso em mente, né? Então a razão comunicativa, ela busca o entendimento, o consenso e o diálogo, né? Ela se baseia sobretudo no diálogo, enquanto que a razão instrumental, o foco, né, é no resultado, no controle e na eficiência, né? No contexto de uma empresa, no contexto industrial, da burocracia estatal, a razão instrumental tem a sua validade, né? O problema é quando, né, a partir do momento em que a razão instrumental invade, né, o mundo da vida. O mundo da vida é um conceito que é criado, né? Não é criado por Habermas, porque o Russell já falava sobre isso, né? Mas ele pega esse conceito, foi muito utilizado pelo Edmund Russell, e aprofunda esse conceito, né? E aí, para o Habermas, o mundo da vida é o espaço cultural e simbólico compartilhado, né? São as nossas vivências, né? Que é permeado pela cultura, pela língua, pelos costumes, né? E aí, o problema que o Habermas vê em relação à razão instrumental é quando a razão instrumental invade o mundo da vida. E aí ele fala que o maior problema é a colonização do mundo da vida por parte da razão instrumental. No mundo da vida, a razão que deve imperar é a razão comunicativa, né? Mas numa sociedade que é voltada para o capital, uma sociedade capitalista, sociedade do consumo, o que a gente mais vê é um mundo da vida, né? Que é, infelizmente, colonizado pela razão instrumental, né? Que torna as pessoas objetos, né? Em que as pessoas deixam de ser sujeitos e se tornam objetos. E aí é extremamente necessário que a razão comunicativa ela prevaleça no mundo da vida para que as pessoas sejam sujeitos, né? Sejam sujeitos, e não mero objetos que podem ser colonizados, né? E aí, ele, nesse sentido, o Habermas, ele cria, né, ele fala sobre a situação ideal de fala,
Que situação é essa, né? E ele cria alguns ele elenca alguns princípios que são fundamentais para que se desenvolva uma situação de ideal de fala, que é todos podem falar em igualdade, a comunicação é livre de coerção e precisa haver uma busca da verdade e do entendimento. E aí, qual o problema que surge com essa questão da situação ideal de fala, que é proposto por Habermas em sua obra, né, a teoria do agir comunicativo? É que a gente sabe que, na realidade, que na prática, é extremamente difícil, né, é muito difícil que se crie, né, uma situação ideal de fala. E a gente sabe disso, né, e ainda mais assim, em um país como o nosso país, que tem passado por uma polarização tão acirrada. É difícil, por exemplo, colocar na mesa para conversar ambientalistas e ruralistas, né, que pensam tão diferentes, né, que têm objetivos tão diferentes, né, e aí a gente pode, né, a gente colocar, por exemplo, uma pessoa que faz parte da direita política, conversar com a esquerda política, né, com uma pessoa que é do espectro da esquerda. E aí surgem essas perguntas, né? Como a gente pode, por exemplo, em uma sociedade tão polarizada, e aí a gente pode usar o ambiente da sala, né? A gente, dentro de sala de aula, a gente tem múltiplos pensamentos, né? Ali dentro de sala de aula. E a pergunta que surge é como a gente pode criar uma situação ideal de fala, né? Mesmo dentro da escola, que é um ambiente que a gente precisa cultivar o diálogo, cultivar algo, né, um ambiente democrático. A gente sabe que dentro do ambiente da escola, né, a gente, de certa forma, em algumas escolas, tem a burocracia, né, onde a gestão manda e o professor e os alunos precisam obedecer. Mas a questão é que o Habermas, ao propor a situação ideal de fala, ele deixa claro que é um ideal, né? A democracia, por exemplo, a gente não tem como a gente pensar em nenhum país, né, do mundo que alcançou, por exemplo, uma democracia em sua plenitude, né? O Brasil, por exemplo. O Brasil é um país democrático, mas a gente sabe que está longe, muito longe, de fato, o nosso país ser um país plenamente democrático. Mas mesmo assim, a gente, sabendo que o Brasil está longe de ser um país plenamente democrático, a gente não pode abandonar a ideia de democracia em nosso país. E isso entra também a questão da situação ideal de fala. Mesmo sabendo que é algo extremamente difícil de ser aplicado, né, na prática, a gente precisa cultivar esses valores, né? E aí, a gente sai do Habermas e entra na questão do Paulo Freire, né, a teoria de Paulo Freire, teoria da ação dialógica, cujo livro principal é a teoria, a pedagogia do oprimido, né? A pedagogia do oprimido é Magnum Opus, do Freire, e tem outras obras também que falam nesse sentido de uma ação dialógica, e tem o diálogo como ferramenta principal para a criação de uma sociedade mais justa, igualitária, que as hierarquias elas possam ser derrubadas, né, e uma relação de igual para igual seja estabelecida, sobretudo dentro de sala de aula, né, em que o professor ele não é transmissor de informação, mas é apenas um mediador, né, e aí é importante, né, a gente sabe que nos escritos de feito, sobretudo da pedagogia do equilíbrio, o professor ele precisa cultivar uma relação de igualdade para com seus alunos, né? E aí, segundo Freire, o diálogo é algo fundamental, né? E é algo que precisa ser cultivado como exigência existencial, né? E aí, nesse sentido, o ser humano se constitui na relação com o outro, né? E como a gente se constitui na relação com o outro? Através da fala, através da palavra, através do diálogo. Um diálogo este que não pode ser colonizador. O diálogo este, quando a gente fala, a gente não pode ter como objetivo principal trazer o outro para o nosso time, trazer o outro para a nossa ideia. E aí o importante, segundo Freire,
conversar com o outro, buscar entender o outro, sem jamais tentar colonizar, né? É um diálogo em que os dois saem enriquecidos, né? Não é só uma parte que sai enriquecida. E aí, inclusive, dentro de sala de aula, segundo ele, o professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. É uma relação dialética, né? Em que os dois, né, em ambos os lados, saem ganhando, né? Professor, apenas Sim, avisando, chegamos aos 15 minutos. tá, faltam, beleza, tudo bem. E aí, na ação dialógica freiriana, ele fala sobre o diálogo, que é fundamental, o processo de ensino-aprendizagem para o cultivo de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, e ele também fala sobre a questão do antidiálogo, né? Este que mantém a opressão e o autoritarismo. O antidiálogo é aquele diálogo em que só um fala e o outro ouve, e diálogo este, né, entre aspas, né, que é um antidiálogo, cujo quem fala tem como objetivo principal a colonização do outro. Não é o diálogo, é o monólogo, né? E aí, o antidiálogo, obviamente, é criticado, é algo extremamente nocivo, segundo o Freire, né? E ele desenvolve pedagogia crítica, eu vou acelerar aqui o processo para terminar no tempo, né? E aí a educação para Freire, a educação como prática da liberdade, né? O professor, ele, como eu já falei, ele é o mediador, não é um transmissor de informações, e o estudante é sujeito ativo e não receptor passivo, né? E quais são as convergências entre Habermas e Freire? Ambos teóricos têm o diálogo como fundamento, né? A educação voltada para a emancipação, né? E aí, nesse sentido, por exemplo, o Habermas vai fazer uma crítica muito forte à razão instrumental, razão essa que, inclusive, fora defendida pelos iluministas do século XVIII e XIX, e a gente percebe, por exemplo, né, para os iluministas, a razão seria algo que emanciparia o ser humano, que livraria o ser humano de todas as mazelas sociais, etc. E a gente vê, chega no século XIX, XX, melhor, e temos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que faz cair por terra, né, todos aqueles, aquilo que, aquela razão, aquele tipo de racionalidade que os iluministas defendiam, né, a razão essa que é a razão instrumental, uma razão que não é voltada para a emancipação, mas, sobretudo, para a opressão, né, colonização. E aí tem que haver um reconhecimento do outro como sujeito, tanto na visão de Habermas quanto na visão de Freire, né? E aí, nesse sentido, a gente pode pensar, né, utilizando ambos os autores, para pensar na escola democrática, né, a democracia participativa, cujas decisões devem ser tomadas na coletividade, uma racionalidade emancipatória, autonomia crítica, gestão colegiada, né, na criação de conselhos, assembleias e assembleias participativas, né? Quais são os desafios da aplicação dessa metodologia, né? Cultura autoritária e burocrática, que a gente sabe muitas vezes existe dentro do ambiente escolar, em que a gestão manda e estabelece as regras, o que precisa ser feito, e o professor e os alunos, sobretudo os alunos, devem obedecer. Inclusive, na escola onde eu trabalho, a escola pequena, e lá assim, não tem uma discussão com os alunos, inclusive, dos rumos que a escola vai tomar, etc, 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 etc. Então, lá na minha própria escola, eu observo que, sobretudo os alunos, os professores até que participam, né, de alguma forma, das questões concernentes à escola, né, aos rumos que a escola vai tomar. Mas não se tem, por parte dos alunos, essa participação, né, esse direito de fala dos alunos, né. E um dos desafios da aplicação de escola e de uma ação dialógica e do agir comunicativo dentro do ambiente escolar é que estão por resultado imediato. E a gente sabe, né, que a democracia ela é morosa, né? E se você abre espaço para todo mundo falar, e aí a gente sabe que todos nós pensamos iguais, pensamos diferente, melhor, né? E aí, no ambiente democrático, as coisas são mais lentas, porque a gente precisa ouvir as pessoas, etc, etc. Em ambientes autoritários, não. A pessoa manda e os outros obedecem, então é um negócio mais rápido, né? A gente sabe disso. Então, um dos desafios para a aplicação da ação dialógica e da ação
comunicativa é pressão imediata por pressão por resultados imediatos, né? E possibilidades para aplicação da teoria, né? A criação de projetos pedagógicos voltados, né, para o diálogo, né? E prática de gestão. E a prática da gestão democrática, que em tese, né, por lei, a gente precisa ter uma escola que tenha uma gestão democrática, mas muitas vezes a gente, ao se deparar com a realidade, a gente observa que isso muitas vezes só está no papel, mas não está no mundo real. Né? É isso, eu queria agradecer a atenção de vocês e eu estou aberto a perguntas. Obrigado. Muito obrigado pela exposição, professor Jota. Uhum. Agora eu passo a palavra para os dois colegas aqui presentes. Caso tenham qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer consideração, o professor Jota levar em conta. Puder parar de apresentar, inclusive, professor, para daí na gravação ficar só vocês nesse momento? Muito bom, obrigado, viu? Nada. Então, colegas, alguma consideração? O professor Alisson levantou a mão, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Professor, achei muito massa, muito didática a sua apresentação. Uma sugestão que eu tenho para o senhor fazer, se for do seu interesse, caso não for, descarte ela aí. Tem um pensador de Guiné-Bissau chamado Amilcar Cabral, que ele trabalha muito essas questões. Amilcar Cabral, lá de Guiné-Bissau. Cabral. Isso. Fala qualquer coisa pode escrever no chat também, professor. Deixa eu copiar aqui. Guiné-Bissau, lá fala português também, né? Muito das teorias de Paulo Freire, sobretudo acerca dessas questões aí da pedagogia da autonomia, da pedagogia do oprimido também, ele pegou muita influência desse cara. Ele trabalha muito lá com essa temática em Guiné-Bissau, sobre essa questão da decolonialidade, sabe? Contra esse regime imperialista da educação. E quando ele vai trabalhar essa questão contra a colonialidade do pensar, né? Dentro dessa perspectiva ali da decolonialidade, ele explora muito essas questões. Talvez seja uma boa para o senhor também aprofundar um pouco acerca dessas questões. Ótimo. Eu fico extremamente agradecido por essa orientação. Já pesquisei ele aqui já, tá? Estou agradecido. Professor Luan, a palavra é sua. Olá, boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Jonathan, eu gostaria de perguntar, porque eu também tenho estudado o Habermas e eu também pretendo fazer um trabalho sobre o Habermas para o Prof. Philo. E eu estou com um dilema do Prof. Estou com um dilema, assim, e eu acredito que talvez a sua experiência possa ajudar a responder o meu problema. Então, eu gostaria de ver se você tem saída para isso que eu vou lhe apresentar e para que a gente possa, de repente, trocar uma ideia e conversar um pouquinho. Na verdade, assim, gostaria de saber se você vai usar se você já pensou em alguma metodologia para você fazer o recolhimento dos dados e a análise dos dados, porque, não sei, né, talvez dê para usar o próprio Habermas, né? Eu, na verdade, vou fazer uma pesquisa que vai envolver a pesquisação, então eu vou usar um outro autor. Mas o dilema quando a gente fala sobre essa ideia de diálogo, de comunicação, de pensamento crítico, de que forma que você pode avaliar se funcionou ou não funcionou? Entende? Entendo. Não sei se você tem já alguma ideia para chegar lá no final e você vai fazer análise de algum resultado. Que resultado é esse, né? Qual foi o teu método de pesquisa e de levantamento de dados? E como que você vai dizer, deu boa, os alunos, os professores, enfim, estão ouvindo mais, estão falando, não está tendo coerção e tudo mais. Então, você pode conversar um pouquinho comigo sobre isso? Sim, sim. No caso, a gente sabe que o Habermas é um autor assim, não é fácil de compreensão, né? E o primeiro desafio é passar para os alunos, né, a teoria habermasiana, e por si só já é um desafio, né? Então, no caso, eu vou aplicar ainda o produto, né? No caso, você está no primeiro ano do próprio Fiverr, você já está já no segundo ano. No primeiro, ótimo, ótimo. Então, eu criei um texto
bem simplificado para os meus alunos, uma vez que o meu alunado é de sexto e sétimo ano, né? Então, eu vou aplicar o produto em uma turma de sétimo ano. Né? Atualmente, eu não sou professor de filosofia, estou na área da história, né? Eu sou professor de história do sétimo ano, então eu tenho que criar um texto que é de fácil compreensão para os meus alunos, né? Tendo em vista que os meus alunos têm 11, 12 anos, né? Então, eu vou passar para os meus alunos a teoria tanto do Habermas, né, da ação comunicativa, quanto do Freire. O Freire é mais fácil, né? O Freire é mais fácil, é mais didático a compreensão da teoria freiriana. O problema que se impõe é a teoria do Habermas, né? Mas eu vou apresentar para os meus alunos a questão da razão instrumental e ação, razão instrumental e razão comunicativa, tentar explicar de forma bem didática. Vou falar para eles sobre a questão do mundo da vida, que também é de fácil compreensão, que eles conseguem compreender, né? Obviamente, depende muito da nossa mediação como professor, para que eles possam entender também isso, né? E vou falar também sobre a situação ideal de fala, né? E aí, no caso, eu vou apresentar a teoria de Habermas de forma bem didática e eu vou dar liberdade para eles, para que eles possam se manifestar, né? Sobre que tipo de assunto eles querem discutir dentro de sala de aula, para realmente ser uma prática, né? Então, primeiro eu apresento a proposta, né, a teoria do Habermas, e depois eu vou fazer, no caso, rodas de conversa, para que eles possam ter a liberdade, né, de apresentar qual é o tipo de debate que eles querem propor, né? Então, é eles que formaram a pauta do debate, né? E aí, depois disso, dessas rodas de conversa, eu vou, no caso, fazer um questionário de perguntas sobre como eles reagiram, né, à teoria do Habermas. É isso que eu vou fazer, né? É isso que eu vou fazer. A princípio, é o que eu pensei, entende? Não sei se te ajuda, mas é isso que eu pensei. Não, ajuda sim, ajuda sim. Na verdade, a minha maior dificuldade era, porque eu já fui perguntado, mas aí, na verdade, até ousei falar sobre emancipação. E aí a pergunta que veio mas e como que você vai provar que houve uma emancipação aí? Mas que seu nome é Liuan, né? Sim. Cara, assim, não tem como a gente provar, né, mano? A gente sabe que a gente está lidando com o ser humano, por exemplo, os meus alunos, assim, são bem novos, assim, não tem como provar, né, mano? Às vezes eu vou colocar lá no meu trabalho, ó, esse foi o resultado. Foi o resultado, inclusive, que eu esperava. A gente tem que estar preparado, inclusive, para isso, né? Porque às vezes a gente vai propor um produto ou vai escrever uma dissertação, e a nossa dissertação e o nosso mestrado é diferente, porque ele é vinculado com a prática, né? Não é só um mestrado puramente acadêmico, apesar de que também é acadêmico, né? Precisa deixar isso bem claro, é também um mestrado acadêmico, né? Só que é vinculado à prática. E aí, às vezes, a gente está escrevendo, e aí a gente escreve o projeto, a gente pensa que o nosso projeto às vezes, vai mudar o mundo e tal. A gente tem que estar preparado, inclusive, para o pior, mano. Né? Inclusive, por exemplo, vou aplicar a questão aí da teoria do Habermas, do Freire, dentro de sala de aula. Pode ser que depois da minha aplicação do produto, eu não surto o efeito necessário, e vida que segue. Aí eu coloco lá no trabalho, ó, foi isso que aconteceu. Tá? Legal, legal. E parabéns, Jonathan, mais uma vez. Acho que é um tema bem pertinente, também um tema bem atual. Parabéns por levar isso, principalmente ali, né, para o pessoal do ensino fundamental. Eles já vão tendo uma preparação, né? Normalmente não há tanta preocupação com esse público, né? Então a gente já vai amadurecendo. Parabéns pelo trabalho, gostei bastante. Já fiquei atento, já selecionei a dedo para eu poder ouvir e estou bem satisfeito com a sua apresentação. Parabéns. Obrigado, muitíssimo obrigado. Bom, muito obrigado pelas considerações, professores. O professor Alisson colocou mais uma recomendação ali possível no chat, professor Jota, você quer dar uma olhada depois? Vou dar uma olhada. Mas acredito que nesse momento, então, a gente pode partir para a segunda apresentação aqui da mesa. Então, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua exposição. Queria chamar agora o professor Alisson Pereira com a segunda exposição da sessão de hoje. O professor Alisson está aí? Eu queria
Claro, Eu queria só fazer uma, claro, claro. colocar uma coisa aqui, é porque aqui, eu estou aqui no encontro do Prof. Filo aqui, né, do Rio de Janeiro, né, pessoalmente, presencialmente. E aí o meu voo está marcado para voltar para Brasília às 5h30, né? Então, caso eu precisar sair da apresentação e tomar um banho e partir para o aeroporto, tá? Algum problema? Pela gente, tranquilo. O professor tinha comunicado mesmo, tanto que foi esse o motivo de ser a primeira apresentação, porque o tempo era meio curto. Sim, sim, Mas, de sim. toda forma, brigadão, professor. E eu peço desculpa ao senhor e aos demais, os colegas aí. Certo. Bom, nesse caso, passar a palavra agora para o professor Alisson. Professor, você vai utilizar slides para a sua apresentação? Não. Será essa uma apresentação oral mesmo. Então, perfeito. Professor, 20 minutos de exposição, 10 minutos de debate. Quando tiver faltando 5 minutos para acabar o tempo de exposição, eu posso dar um aviso por voz ou por chat aqui. O senhor tem preferência? Não, tanto faz. Ok, vou mandar aqui pelo chat, então, tranquilo? Perfeito. Tá bem, professor, a palavra é sua. Bom, antes de mais nada, boa tarde. Gostaria de agradecer pela imensa oportunidade de participar desse encontro. Eu me chamo Alisson Pereira, tá? Sou professor aqui da área da rede privada aqui de Caruaru, Pernambuco, interior de Pernambuco. E atualmente eu estou no segundo ano do Prof. Filo, aqui pelo Instituto Federal de Pernambuco, no campus lá de Vitória de Santo Antão, e partilha, de certo modo, também ali a cátedra com o pessoal do Cefis, da UFPE de Recife. E minha apresentação, ela vai se dar diante da dissertação, que ainda está bem embrionária, digamos assim, que por uma série de questões pessoais aí já vou precisar pedir um adiamento ali do prazo da entrega e tal. Então, qualquer contribuição que tiver para acrescentar ou para enriquecer o trabalho, eu agradeço bastante. Bom, meu trabalho ele tem por título, né, Marginocentrismo, diálogos intermitentes entre as pulsões apolíneas e dionisíacas e seu espraiamento diante da praxis periférica. Eu vou chegar a explicar melhor isso ali mais à frente, mas para elaborar de uma forma mais arqueológica essa apresentação, o que eu quero, o meu intuito central e geral com relação a essa questão toda, dessa exploração dessa temática, é justamente tentar mostrar como a influência do pensamento socrático, ou mais precisamente da moralidade socrática ali, influenciou ou ajudou a culminar para a derrocada da desvalorização ou da perda da aura das tragédias gregas, né? E a partir dessas questões ali, diante dessa valorização da justa medida, ou da justa harmonia, como Nietzsche vai falar, no nascimento da tragédia, que sobrepôs acerca da característica ou da pulsão dionisíaca o pensamento apolíneo, né? E Sócrates vai se utilizar bastante disso. Diante dessas questões ali, da sobreposição do pensamento apolíneo sobre o dionisíaco, eu procuro defender nesse trabalho de dissertação ainda, né? Que a tragédia, que antes ajudou a contribuir para educar os jovens atenienses, a provocar também um sentimento de catarse ali, provocando através da sua autenticidade, ela vai sendo perdida de forma gradual através dessa influência do socratismo da moral, né? E diante dessa questão ali da valorização do pensamento socrático, do pensamento apolíneo e tudo mais, essa questão da tragédia grega, ela vai pouco a pouco se esfacelando e perdendo sua autenticidade, né? E a partir dessa questão ali como um todo, o que é que vai acontecer? Desculpa. Dentro dessa questão ali dessa desvalorização, vai se dar uma possibilidade de espraiamento, de contribuição para representar a realidade através dos espetáculos tragediográficos ali, uma representação mais fenomênica da realidade, né? Quando vão cobrir a realidade com esse véu da ilusão ou com o véu de Maia, como Nietzsche diz no Nascimento da Tragédia. A partir disso, a realidade que outrora era pensada para conseguir se apresentar a ela, tal como ela de fato tinha o seu caráter tragediográfico, para conseguir provocar o sentimento catártico ali de educação e provocação dos jovens atenienses, daquele espírito aguerrido e desbravador ali, né? Ele vai pouco a pouco perdendo-se e vai dando lugar ao que o comentador de Nietzsche célebre chamado Roberto Machado vai chamar de um niilismo passivo, né?
aquela vontade, aquela potência, aquela pungência que a juventude ateniense tinha, ela passa a dar lugar a esse niilismo passivo, através de uma espécie de alienação que vai acabar espraiando-se na valorização de uma serenidade do homem teórico, né? E aquela educação ali provocadora ou provocativa, como queiram falar, que valorizava muito mais a característica artística do jovem ateniense, ela passa a dar lugar a uma característica ali de razão ou de lógica mais cientificista, voltada para uma razão mais pragmática, que é o que a gente tem hoje dentro da sala de aula ou no chão da escola, né? A questão da arte, que era valorizada através da tragédia, a arte pela arte, ou a arte dell'arte, né? Como a galera vai defender mais à frente, ela perde a sua essência, ou perde a sua aura, para tentar explicar muito mais a realidade de uma forma mais dialógica, mais cientificista, um caráter mais pragmático ou utilitarista. Essa questão, ou essa apregoação de uma educação mais voltada para esse caráter ali pragmático, que eu tento mostrar a partir dessa influência socrática que teve como início, ou como aurora, o pensamento grego, né? Mais à frente, tá? E o que é que eu proponho para conseguir meio que dissolver ou resolver essa desinfluência, né? Ou essa alienação, digamos assim, através do pensamento nietzschiano? É a possibilidade de uma educação dionisíaca, onde através disso a gente vai conseguir transvalorar, né, essa educação ali que está mais voltada para o pragmatismo, para o utilitarismo moderno, e tentar fazer com que a gente consiga restaurar o seu caráter artístico, tá? E para conseguir fazer isso, eu pego como objeto de estudo central ali a cultura periférica, mas precisamente e sobretudo o rap, tá? O rap que eu trago nessa dissertação é como uma tentativa de renascimento da tragédia, e como Nietzsche ele vai tentar, ou almejar, ou possibilitar isso com Wagner, eu descarto essa possibilidade e digo que há a possibilidade, sim, de conseguir fazer isso, porém, através dessa culminância da praxis periférica ali, que estará inserida dentro desse trabalho, né? Como é que isso vai se dar ou se instaurar? Quando eu crio esse conceito de marginocentrismo, que aparentemente à primeira vista parece redundante, eu tento criar ou defender que existe um centro dentro da margem. Como é que isso vai se dar a partir da cultura hip hop, ou como eu já falei anteriormente, diante dessa perspectiva do rap, né? Que é uma cultura ali diante de um niilismo mais ativo, né? Que vai conseguir transvalorar ao seu modo aquelas pulsões ali, aquelas dificuldades enfrentadas pelos jovens periféricos ali, para conseguir ressignificar a sua vida e encontrar, através disso também, o que a gente vai chamar de amor fati, ou amor pelo destino. Através dessa cultura periférica, através dessa cultura hip hop, através dessa estrutura ali do rap, a gente vai conseguir mostrar como é que se evidencia ou como é que se estrutura esse centro dentro da margem. Não sei se vocês já ouviram falar aqui, mas no Brasil já tem um bom tempo, desde os anos 2000 mais ou menos, mas atualmente está mais propagado, mais no hype, como a galera fala, as batalhas de rima. As batalhas de rima acontecem com jovens ali periféricos que vão para o centro dos palcos ali, dentro do improviso, batalhar dentro dos seus argumentos ali, para ver quem consegue vencer aquele embate. Há algumas batalhas mega famosas no Brasil hoje em dia que tem uma repercussão e uma notoriedade ali imensa, como é o caso da Batalha da Aldeia lá em São Paulo, como a Batalha da Matrix também em São Paulo, como a Batalha do Coliseu no Rio de Janeiro, como a Batalha da Escada, que acontece aqui no Recife, e por aí vai. Essas questões, quando eu pego e pinço essa caracterização ali da margem periférica e tento demonstrar essa questão que existe um centro dentro da margem, é para mostrar ou evidenciar que aquela educação artística que, por não se enquadrar diante de uma valorização cientificista da educação lá na Grécia Antiga, quando ela foi colocada ao relento ou à margem de uma educação ali mais pragmática, porque a arte ela está pela própria arte, ela não está para um caráter mais cientificista ou pragmático, no sentido mais utilitarista da palavra, sabe? Não tem um caráter teleológico na arte. A arte, ela se subjaz, ou ela se fornece, ou se retroalimenta dentro dela própria, tá? É dentro dessa caracterização que eu tento pensar essa questão da arte, para evocá-la dentro da educação,
certo? Mas precisamente diante dessa conjuntura ali, sociocultural, da margem periférica, e tento demonstrar também um pouco mais além, né, como Augusto Boal, um teatrólogo famoso aqui do Brasil, como o teatro do oprimido conseguiu fazer, né, demonstrando através do palco da vida, do palco da existência, como era possível dar voz aos silenciados, tá? O rap, quando ele chega, desde do seu nascimento, lá nos Estados Unidos, e ele vem chegar aqui no Brasil, com grupos famosos como Racionais MCs e outros além desses, eles tentam chegar com uma espécie de grito, de rebeldia, né, para conseguir meio que quebrar com esse espectro social, que dizem que aquele lugar ali era o único que eles poderiam acessar. Tem um documentário, hoje em dia, que é famoso, do Emicida, né, que é chamado Amarelo, se eu não me engano, onde ele vai tentar demonstrar como a cultura periférica conseguiu alcançar ou se apresentar dentro do Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo. Sabe que, tipo, antigamente era um lugar delegado, digamos assim, somente a alta cultura da sociedade, sabe? A minha tentativa com essas questões como um todo é tentar demonstrar como a educação artística, sobretudo a partir dessa margem periférica, ela pode ser possibilitada ou potencializada através dessa educação nietzschiana. Mais precisamente ainda, através dessa questão, dessa revalorização, digamos assim, de uma possibilidade de educação dionisíaca, né? Como a gente hoje em dia vê mais uma educação mais hermética, mais dogmática, como se estrutura uma caracterização ali mais apolínea da área da educação, que vai contribuir para alguns dogmas educacionais. A nossa tentativa é de tentar descristalizar isso, para mostrar como essas agrúrias existenciais, tal como eram mostradas durante as tragédias gregas, dentro da margem periférica, né, do subúrbio das periferias brasileiras, como é possível conseguir contornar isso, provocando, através de um niilismo ativo, a sua vontade de potência, tá? É isso que eu estou tentando fazer através disso. Já através da intervenção, o nosso principal desafio com relação a isso é conseguir convergir essas duas realidades, né? Que é a culminância dessa realidade mais suburbana ali, com a caracterização nietzschiana da área da educação. E através disso eu trabalho com alguns comentadores para conseguir fazer essa ligadura, digamos assim, entre os principais conceitos ali da filosofia nietzschiana, mais precisamente dentro do seu livro O Nascimento da Tragédia, para que possam conversar e dar sentido ali mais teórico também a questão da praxis social da periferia. Bom, é isso. Professor? Ele se ausentou. Bom, eu vou parabenizá-lo pela apresentação, gostei bastante. Muito obrigado. E fiquei curioso, eu não sei se eu não consegui compreender ou se passou. Quando você vai trabalhar o Nietzsche, na verdade, ele vai ser um pano de fundo, como se você fosse usar a questão metodológica, não sei se é metodológica seria a melhor palavra, mas ele seria um pano de fundo ou ele seria o objeto do estudo, do objeto a ser trabalhado dentro da sala de aula? Entendo. Porque Pode falar. não pode. Acho que deu para você entender. Qualquer coisa eu reformulo. Não, tranquilo. Essa questão é tipo assim, o meu objeto de estudo, mais precisamente, vai ser a cultura hip hop, sabe? A cultura hip hop ela tem 5 vertentes, né? Que é o rap, o grafite, o b-boy, o DJ e o quinto é um mestre de cerimônia, que são os MCs, né? Esse será o objeto de estudo, assim, mais precisamente. Mas para, tipo, elencar e pensar mais precisamente, será mais o rap, entendeu? Que, tipo, por exemplo, como é que eu vou tentar trabalhar isso? Nas tragédias antigas, da Grécia Antiga, né? Tinham os coros que tentavam evocar, dentro da tragédia, a mensagem dionisíaca, sabe? Eu pego essa característica ali do coro, levo para a cultura do rap, e tento demonstrar o quão presente Dionísio ainda está na nossa sociedade, sabe? É por isso que a parte dessa pinça que eu faço, né, eu mostro como ele está presente nessa cultura periférica ali através dessa estrutura musical. Nietzsche, quando eu pego ele vai ser o meu objeto teórico, assim, digamos assim, né?
meu referencial teórico ali para que eu possa, através dele, mas precisamente a partir do seu livro, da sua obra inaugural, O Nascimento da Tragédia, demonstrar essa espécie de renascimento da tragédia que se dá a partir da margem periférica, entendeu?